Muito bem, pessoal. No vídeo passado a gente fez a refatoração, né, para fazer a conexão com o banco de dados. Agora nessa aula, o propósito dessa aula é a gente mostrar como é que a gente consegue fazer a conexão, utilizar essa conexão para a gente inserir dados no banco, né? Então nós vamos criar um método, vamos criar um método aqui na classe main, justamente mostrando como a gente consegue inserir um dado em uma determinada tabela. Nós já mostramos, né, num vídeo anterior como criar a tabela e nós acabamos criando aqui então a tabela, nós criamos aqui a tabela pessoa que está aqui no Information Schema, mas eu acho que nós vamos criar essa tabela aqui para facilitar o nosso insert. Vamos criar essa tabela aqui, ó. Create table, vamos chamar de pessoa. E nós vamos fazer uma inserção bem simples. Vamos colocar aqui o CPF, que é um varchar de 14, né? E vamos colocar mais um campo aqui, que é o nome da pessoa, né? Que é do tipo varchar de 30. E vamos colocar aqui mais um campo que por enquanto é meio sem sentido. Eu vou colocar idade, né? E nós vamos colocar aqui como inteiro, né? Nós vamos colocar aqui como inteiro. E nós vamos colocar aqui também um outro campo que seria altura, altura da pessoa, que nós vamos colocar como float, tá? E ok, só para mostrar os diferentes tipos. Então olha só, criei a tabela. Como a gente pode ver agora, essa tabela ela não tem nada, né? Vamos dar um view data. Ele vai criar então aqui a IDE do e ele não funciona, então eu vou clicar com o botão direito aqui que não está me aparecendo os botõezinhos aqui. Opa, aqui ó. Então show de bola. Deixa eu quero ver porque que ele não está aparecendo aqui. Aqui ele deveria estar aparecendo esses botõezinhos. Enfim, deve ter uma opção ali de view para mostrar toolbars, clipboard. Enfim, mas isso não vê o caso. A gente consegue clicar aqui com o botão direito e rodar a declaração. Ó. Não tem nada, né? Então não tem nada não tem nada aqui dentro da minha tabela. Então vamos ao código aqui no Java. Então eu vou vir aqui e eu vou remover isso aqui tudo, né? Esse eu usei para fazer o teste do vídeo anterior. E aqui dentro do método main, então aqui dentro nós vamos criar o código para inserir os dados. Depois a gente vai mudar isso aí. Então olha só, a classe, eu quero fazer o seguinte, eu quero mandar uma string para o banco de dados, né? Que eu vou chamar de SQL, que é um insert into pessoa. Essa é a tabela que eu quero acessar no banco de dados, né? E essa campo que eu quero mandar, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro inserir um registro aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar o select para depois, que ele executa o insert e depois já executa o insert. Ó, insert into pessoa. Nós vamos inserir então aqui, ó, o CPF, o nome, a idade e a altura, né? São esses os campos, né, que a gente colocou aqui na nossa tabela. Bom, vamos colocar aqui na sequência os valores. Para o CPF, nós vamos colocar 1, 2, 3, né? Para o nome, nós vamos colocar aqui o José. Para a idade, nós não vamos colocar entre aspas, porque é uma string, vamos colocar 30. E para a altura, nós vamos colocar entre aspas, porque nós vamos colocar 1.69. E aí, vamos fechar. Veja aqui, ó, apesar, se eu não estiver errado, né, deve funcionar. Olha só. Vamos ver aqui, onde é que está aqui? Eita.
onde é que foi a minha saída? Vamos executar essa declaração aqui de novo. Home selection. Oxe, por que ele não mostra? Tá ali, ó. Inseriu o carinha. Então, olha só. Esse código aqui nós não vamos agora executar. Aqui nós estamos executando dentro do banco de dados, né? Porque veja que nós estamos acessando através dessa conexão que nós criamos. Então, nós estamos aqui dentro do servidor de banco de dados. Então, está interno. Nós queremos fazer isso através do Java. Opa! Então, aqui dentro, nós vamos copiar essa string. E essa string aqui nós vamos colocar, então, entre aspas. E essa string, então, nós vamos mandar para o banco de dados. E aí, vamos ver o seguinte, ele deu um erro aqui, né? Então, nós vamos ter que vir aqui, ó, e fechar aqui no final. Olha só. Então, veja, tem o aspas simples dentro de aspas duplas, perfeitamente normal. Agora, olha só, eu tenho a minha string, né? Eu tenho a minha string de conexão. Agora, para enviar esses dados, eu vou precisar desse carinha aqui, ó. Prepared statement, que está dentro, né, do pacote aqui. Se vocês olharem, ele importou o java.sql.preparedStatement, né? Então, eu vou criar um objeto aqui, ó. E esse objeto, o que ele precisa? Ele precisa de uma conexão. E aí, como é que eu consigo pegar uma conexão? Ó, pegando aquela minha classe, conexão, ponto, conectar, ponto, o que eu quero pegar, que seria, então, o prepared statement, ó, que eu quero executar. Só que vamos fazer o seguinte, vamos deixar a coisa um pouco mais simples, porque depois nós queremos fechar essa conexão, né? Então, nós vamos criar aqui um objeto connection, que nós vamos chamar de com, que é a nossa conexão, né? Que recebe quem? A nossa classe de conexão, o método conectar, né? Lembra que na aula passada nós criamos essa classe aqui, né? E ela tinha dois métodos, né? Um método que já tinha dentro dele os parâmetros, que é o URL, usuário e a senha, e outro método que recebia externamente. Nós vamos usar esse aqui, né? Então ele nos retorna um connection. Então nós podemos perfeitamente fazer dessa maneira, né? Então aqui está aqui, ó. Eu vou ter que dar um import para o SQL Connection para ele poder reconhecer essa conexão aqui, né? Então SQL Connection, prepare statement e o utils por causa que nós estamos usando a classe conexão. Muito bem. Agora o que acontece? Esse objeto com, ele tem a conexão com o banco. Então através dele eu posso preparar a execução desse SQL, né? Porque, na verdade, nós não vamos passar dessa maneira aqui, né? Ao invés de passar valores, até para evitar, funcionaria. Se eu fizer dessa forma, ele funcionaria, ó. Vamos até deixar um Ctrl Z aqui, né? Vou dar um Ctrl Z. Vamos passar aqui agora o João, né? E olha só, então eu vou pegar aqui o com.prepared statement e vou passar o SQL, né? Se eu executar isso aqui agora, então stm.execute, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro aqui, que é justamente ele está esperando, ó, tem que lançar a exceção do SQL exception. Ó, então eu vou tratar aqui também, não vou lançar. Então significa que esses dois carinhas aqui, ó, vão ficar dentro de um try catch, né? Então, Ctrl X, Ctrl V, e vou remover esse logger aqui, que eu não gosto desse logger aqui. Nós não temos nenhum servidor de logger instalado, então não tem sentido para ter ele aqui, né? Na nossa aplicação, vou dar um system. Nós estamos trabalhando com a aplicação console, então nada mais do que isso aqui, né? Ao salvar pessoa. Então, o que vai acontecer? Quando eu executar esse comando, essa aplicação, como já está no método main, ao executar a aplicação, ele vai pegar essa string SQL e vai mandar para o banco de dados através do STM. Só que o STM vai mandar esse prepare statement através do objeto que tem a conexão, né? Então, o objeto connection tem a conexão com o banco,
e ele devolve para o STM, né, vamos dizer assim, ó, o ambiente preparado para executar esse SQL lá no banco de dados. Depois que esse ambiente está preparado, então ele manda para o banco, esse STM manda para o banco o sinal da execução. Porque o que, que acontece? O STM é que ele vai receber o que foi mandado lá para o banco, né? O banco vai receber, então, isso através do objeto com, que enxerga a conexão. E aí, depois da execução, então, entre a execução e o prepare statement, pode estar sendo preparado parâmetros. Nós não estamos passando parâmetro aqui, então nós vamos fazer direto, ele já deve funcionar. Depois a gente vai ver a abordagem com parâmetro. É que dessa forma que nós estamos passando os dados dessa forma, nós estamos sujeitos a um problema, né, que acontece em sistemas, a um ataque que é chamado de ataque de SQL injection, ou estamos sujeitos, né, a injeção de SQL. Então o hacker consegue injetar o SQL e aqui, ao invés de mandar um insert, ele poderia estar mandando um drop para o nosso database. E daí a festa do hacker está feita, né, porque a tua vai ser a tristeza, né. Então, olha só. Vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Se ele não der nenhum erro, é que está tudo certo. Ó, build successful. Então agora vamos vir aqui em services, né? Opa, nós já temos uma aberta aqui, né? Então vamos executar isso por um selection e vamos ver se realmente nós inserimos. E olha só, tá funcionando a nossa inserção. Né? Ou seja, o comando que a gente mandou via o Java, né? Essa funcionalidade aqui está funcionando. O que a gente vai fazer aqui para melhorar, para evitar essa ideia do SQL injection? Ao invés da gente passar os valores aqui no SQL, nós vamos copiar essa string. E o que a gente vai fazer? Aqui, no lugar do values para o CPF, nós vamos passar um parâmetro. E nós passamos o parâmetro só passando um ponto de interrogação. Ó, vamos passar um ponto de interrogação para o nome também. Vamos passar um ponto de interrogação para as idades. E vamos passar um ponto de interrogação aqui para as alturas. O que vai acontecer então? Quando o prepare statement enviar através do objeto conexão o SQL, ele vai dizer para o banco, olha, esse é SQL que eu quero que você execute aí no banco de dados, né? Quando eu der o execute, você execute esse SQL que eu estou mandando. No entanto, você guarda o SQL, que na sequência eu vou te mandar esses valores desses parâmetros aqui. Então, como é que ele manda esses parâmetros? Você vai pegar aqui, ó, stm, ponto. Qual que é o tipo de dado do primeiro parâmetro? O CPF, aqui na definição da classe, veja, nós definimos ele é um varchar, então é uma string, né? Então nós vamos usar aqui o recurso setString. Ó, setString, qual que é o número do parâmetro? Ó, é parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4. Então aqui nós vamos colocar o parâmetro 1 e aqui nós vamos passar o valor que nós queremos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Zé da cartucheira. Depois a gente vai fazer uma forma de cartucheira. Agora o segundo parâmetro que nós temos... Ah não, o primeiro parâmetro é a idade, né pessoal? Não me confundam, não me confundam. Ctrl C. O primeiro parâmetro é o CPF, né? O segundo é a idade. Ou melhor, o nome, né? Então aqui nós vamos colocar o CPF do Zé da cartucheira 000. Qualquer coisa foi apagada. Olha só, então agora stm ponto. A idade ele é um inteiro, né? A gente viu que a gente criou a idade como inteiro. Então eu vou usar o set int, né? Então é o parâmetro 3 e vamos colocar aqui o Zé da cartucheira já está muito velhinho, ele tem 67 anos. E daí vamos colocar o stm.setFloat, que seria então o parâmetro 4, que é o peso da pessoa, quer dizer, que é o peso, né? Desculpa, a altura, que é então 1.7
69, só que aqui como é float a gente tem que colocar o F, né? Então olha o que aconteceu agora. Então agora se a gente executar essa aplicação, o que ela vai fazer? Primeiro ele enviou o SQL com os parâmetros, né? E daí aqui então na sequência enviou parâmetros, certo? E daí aqui executa no SGBD o comando SQL e seu respectivo valores. Muito bem. Então, vamos ver se eu não estou enganado. Esse fonte já deve funcionar. Então, pensa o seguinte, sempre tem que chamar o objeto connection, objeto prepare statement, o statement, então o objeto, né, que eu criei, chamei de STM, ele vai receber então da conexão o método prepare statement, o que ele retorna. Vamos ver aqui qual que é o retorno dele, né? Se a gente vir aqui em prepare statement, ó, ele retorna um prepare statement, é um objeto, né, do tipo prepare statement. Seta então o valor para os respectivos atributos e daí executa no banco de dados. Lembrando que isso aqui, então, como ele é uma área crítica e o prepare statement ele foi construído lançando uma exceção do tipo SQL exception, aqui nós temos a responsabilidade de tratar ou de lançar. Como nós estamos dentro do método main, nós optamos por tratar. Então vamos salvar, né, para compilar o nosso programa. Vamos executar e vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui dentro então nós vamos executar novamente esse método run selection. Vamos voltar para cá e tá lá, o Zé da cartucheira tá aqui, ó, funcionando, que é uma beleza, né? Então, por esse vídeo, pessoal, a ideia desse vídeo era mostrar então essa forma de acessar, de estar gravando dados no banco. No próximo vídeo, então, eu vou refatorar mostrando como a gente constrói a classe pessoa e ela tendo esse método, né? Então, dessa forma aqui, a ideia foi só para que vocês tenham uma ideia de como funciona a questão do acesso ao banco de dados para executar o insert. Se você quisesse inserir, fazer uma alteração em um determinado registro, não mudaria. Só precisaria trocar aqui a string SQL para string referente ao update. Se quisesse excluir, também. O que mudaria um pouco seria com relação a consultas, né? Porque a consultas você faz, o fluxo dos dados ele é diferente. Ele vem do banco de dados para a aplicação. E aqui nós estamos trabalhando com situação onde o fluxo é da aplicação para o banco de dados.